uma vez dois amigos inseparáveis. Eles eram amigos assim de verdade, porque eles se conheciam desde criança, então um conhecia muito bem o outro. Um se chamava Mr. Cérebro e o outro Mr. Coração. Um dia o Mr. Cérebro descobriu um lugar top das galáxias e ele ficou muito empolgado para poder chegar nesse lugar. Ele queria encontrar esse lugar. Então ele correu para avisar o amigo Coração e disse assim: amigo, você não sabe. Eu encontrei um lugar muito bacana, muito legal, top de todas as galáxias. É um lugar onde as ruas são de ouro e o mar é de cristal. E dizem que ali tudo é perfeito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso e eu quero muito chegar nesse lugar. O Mr. Coração, claro, ele topa tudo. Então sabe o que ele fez? Muito aventureiro, já colocou a mochila nas costas, com o biscoito, com o game dele, com água e disse assim: bora lá, tô dentro. E ele, então, o Mr. Cérebro descobriu que existe um GPS para chegar nesse lugar. Então, ele seguiu direitinho esse GPS, sem se desviar para a direita, sem se desviar para a esquerda. Acontece que, quando o Mr. Cérebro chegou ali naquele lugar, existiu uma porta, tinha uma porta muito bonita, de ouro, grande, maravilhosa, só que a porta era muito estreitinha. Porém, o Mr. Cérebro entrou nesse lugar, ele conseguiu entrar e quando ele viu tudo ali dentro, ele disse: uau, que lugar maravilhoso! O que você achou, Coração? Quando ele olhou para trás, cadê o Coração? O Coração não estava. O que será que aconteceu com o Coração? Pois é, para te explicar o que aconteceu com o Coração, eu vou voltar. Vamos retroceder. Esse lugar que o Mr. Cérebro descobriu é o céu. Sim, é uma cidade linda, maravilhosa que já existe e que o próprio Deus construiu para aqueles que creem nele. Aqueles que vão ser salvos, aqueles que decidem: eu quero ir para esse lugar. Sim, e o Mr. Cérebro, ele foi muito inteligente. Sim, por quê? Porque ele seguiu esse GPS direitinho, sem se desviar para a direita e sem se desviar para a esquerda. Sabe o que é esse GPS? É a Bíblia. Ali na Bíblia, a gente encontra o caminho certo de tudo que a gente tem que fazer, deve fazer, e o que a gente não tem que fazer, não deve fazer. Por quê? Porque se a gente fizer aquilo que a gente não deve fazer, a gente não vai encontrar esse caminho para chegar nessa cidade linda. E se a gente fizer aquilo que a gente deve, que está escrito na Bíblia, então a gente consegue entrar nesse lugar. E o que será essa porta estreita? Pois é, essa porta estreita, o Mr. Coração não conseguiu entrar. Sabe por quê? Porque no caminho ele começou a se envolver com um monte de coisa que não devia. Ele colocou dentro dele, dentro do coração dele, mágoa. Aí ele encontrou algumas outras pessoas e ele brigou com as pessoas e ficou com muita raiva, ficou com ódio. E isso foi entrando dentro dele. Na hora que ele tinha que seguir o GPS, que era seguir a Bíblia, ele pensava assim: que nada, eu não preciso disso. Então ele não fazia tempo para seguir o GPS, ele não fazia tempo para buscar as coisas de Deus, ele não fazia tempo, ele não ligava para nada. E ele só foi engordando das coisas ruins. Ele foi engordando de mágoa, enchendo o coração dele de mágoa, de ódio, de rancor. Ele queria mais ficar envolvido com outras coisas, em vez de seguir o GPS, de se envolver com as coisas de Deus, para entrar na casa de Deus. Pois é, quando o Coração chegou ali diante da porta, bem pequenininha, da porta estreita, como ele não se esforçou, ele estava cheio de tudo quanto é coisa ruim. E aí, o que aconteceu? Quando ele foi querer passar na porta, o Coração estava muito grandão, muito cheio de coisa, cheio de coisa ruim. E ele não pôde entrar lá
nessa cidade maravilhosa, porque ele não conseguiu passar na porta. Ai, que triste. Foi por isso que ele ficou lá longe, lá no fundo, e não conseguiu entrar. Já o Mr. Cérebro, ele foi muito esperto, ele foi inteligente. Então, ele descobriu que ele tinha que jogar fora a mágoa, que jogar fora a raiva. Sabe o que ele fez? Então, ele arrancou aquilo ali, deixou lá pelo caminho. Então, ele foi, ficando fininho. Aí, ele fazia tempo antes para ficar só brincando, só jogando game. Não, ele tirou isso daí e começou a buscar as coisas de Deus. Ele começou a se envolver com as coisas de Deus. Ele começou a obedecer esse GPS, que é a Bíblia. Então, quando ele chegou ali, nessa porta, dentro dele não tinha aquela coisa grande, cheia de ruindade, de maldade, de ódio, de raiva. Não. Ele estava vaziozinho das coisas do mundo, mas cheio das coisas de Deus. Por quê? No caminho ele perdoou. No caminho ele amou as pessoas que às vezes assim fala coisas que ele não gosta. Então ele perdoou, ele amou essas pessoas, ele obedeceu a Deus. Ele buscava as coisas de Deus. Ele não se envolvia com mais amizades. Ele não ficava na televisão assistindo coisas que não deve. Ele não ficava se envolvendo com coisas ruins. Nada disso. Mesmo que a vontade de fazer o que é errado vinha, ele dizia, não, eu não vou fazer. Então, quando ele chegou diante dessa porta estreita, ele conseguiu entrar. E sabe quem estava esperando ele? O próprio Senhor Jesus. Olha que lindo. Então, vale a pena a gente se esforçar para entrar por essa porta estreita. Olha, eu vou ler para vocês um versículo muito bacana. Diz assim, lá em Lucas 13, 24. Disse assim, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo, é o próprio Deus dizendo, o próprio Jesus dizendo, eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E você? Você vai ser aquele que quer entrar por essa porta estreita? Então, você tem que seguir esse GPS, que é a Bíblia, se envolver com as coisas de Deus, porque vale muito, muito, muito a pena morar nesse lugar top das galáxias eternamente, que é o céu. Então, para isso, a gente tem que sacrificar, esforçar, jogar fora tudo que não presta e fazer aquilo que Deus pede, aquilo que Deus manda. Legal, né? Um beijo. Tchau.